Olá, é um prazer encontrar você para mais um programa Gotas de Vida, onde iremos compartilhar do poder da Palavra de Deus em nós. Esta é uma série de reflexão bíblica que tem como foco a aplicação diária em nossa vida da doutrina bíblica, ou seja, uma teologia prática do dia a dia, objetivando nossa maturação e crescimento espiritual em Cristo meditar Jesus. com você em mais este programa Gotas de Vida, em um texto que está dentro do contexto do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 24, onde Jesus nos ensina uma importante lição dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus diz não podeis servir, significa que Jesus está dizendo que nós não podemos pertencer integralmente, nós não temos como estar inteiramente sobre o comando de duas pessoas. Quando Jesus fala sobre Mamon, Jesus está se referindo a dinheiro, riqueza, e também se referindo a um verbo hebraico de que tem o significado de confiar, ou de confiar um tesouro a alguém, ou de confiar no tesouro. Inicialmente eu quero dar ênfase a três palavras que Jesus coloca aqui nesse texto. A primeira coisa é que quando Jesus diz que não podeis servir a dois senhores. Essa palavra senhor no grego é Kyrios. E Jesus, ele dá ênfase a essa palavra Kyrios, porque toda pessoa que aceita Jesus, toda pessoa que declara Jesus Cristo como seu Salvador, tem a Jesus como o seu Kyrios, o seu Senhor. Então ele torna-se Senhor da minha vida e eu servo. Ele manda e eu obedeço. Em uma rendição completa, total e absoluta a Jesus Cristo. Deus não aceita nada menos do que 100%. 99,99999% para Deus é muito pouco. Então, Kyrios, Senhor. Segunda palavra importante que Jesus usa aqui é quando ele diz o outro. Ou você vai odiar a um e amar o outro. Outro aqui, a palavra no original grego é hétero. E hétero implica em uma distinção de qualidade diferente entre duas coisas. A palavra hétero chama a atenção para a diferença entre duas coisas. Qualidades diferentes. E Jesus está dando ênfase aqui de que Mamon e Deus são coisas diferentes. Jesus está dizendo aqui que Mamon eu sirvo a Mamon de um jeito e eu sirvo a Deus de outro jeito. Mamon me conduz por um caminho e Deus me conduz por outro caminho. São coisas diferentes. Mamon me leva a uma conclusão e Deus me leva a um outro fim, a uma outra finalidade. Terceira coisa que eu quero que você preste atenção aqui rapidamente. Jesus não fala de que nós não podemos servir a Deus e Satanás. Jesus não opõe Deus e Satanás. Jesus opõe Deus e Mamon, Deus e riquezas. Até porque riquezas não são um pecado em si. Você ser rico, você ter posses, você ter bens, isso não é um pecado em si. O que Jesus está deixando claro para nós é que o problema, o pecado, o erro, a diferença está em nosso coração querer servir às riquezas. Em nós colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança na matéria. Então, quando nós fizermos isso, aí sim, então, no nosso coração, abrir-se-á uma oportunidade, uma porta para que Satanás possa entrar. Mas Jesus não coloca de que nós não podemos ter riquezas ou bens, porque não há pecado nisso. Jesus está dando ênfase aqui numa ideia central do cristianismo que chama-se fidelidade. No cristianismo, exclusividade não é um luxo, é a essência.
É possível, claro, a gente se dedicar 100% a Deus. É possível, claro, a gente se dedicar 100% às nossas riquezas. Mas é impossível nós querermos nos dedicar integralmente a Deus e às riquezas. Cristianismo exige dedicação. Diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O ensino de Cristo deixa claro que o serviço a Deus não pode ser parcial, mas tem que ser realizado em devoção total. Não podeis servir a Deus e a Mamon, diz Jesus. Nós gostamos de pensar que podemos, porque nós somos grandes conciliadores. A gente quer conciliar santidade e pecado, sagrado e secular, adoração e ego. Eu não sei se isso dá certo. Não, na verdade eu sei que não dá certo. Mas a questão aqui de Jesus, a questão que Jesus está priorizando, enfocando, é a fidelidade de nosso coração, que é didaticamente exemplificado, demonstrado na oferta de Abel e Caim no Antigo Testamento e na oferta de Ananias e Safira no Novo Testamento. A usura, o dinheiro, a materialidade consome a nossa adoração a Deus. E o interessante é que aquele que se apega a Deus, aquele que tem sede e fome de Deus, aquele que tem sede do tesouro de Deus, ele despreza todas as outras coisas deste mundo, inclusive as boas. O salmista, no Salmo de número 73, verso 25 e 26, nos diz assim: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Para quem adora, para quem deseja, nada substitui a pessoa de Deus. Por último, rapidinho, mas eu quero deixar 4 coisas importantes que Jesus nos ensina aqui para a prática de vida, para a nossa prática espiritual. Primeira, todas as coisas pertencem a Deus. Tudo é de Deus, inclusive meus bens. É tolice eu achar que eu posso servir aos meus bens e não servir a Deus. Sirva a Deus, porque Ele trará, encherá a tua boca de bens, diz a palavra de Deus. Segundo, toda a matéria está abaixo de Deus. Nunca queira comparar, nunca troque tua intimidade, tua filiação com Deus, com emprego, com salário, com saúde, com carro, casa, nada. Não troque tua virgindade, não troque nada pela tua intimidade com Deus. Ele é tudo para nós. Terceira coisa importante, os bens são para nos servir e não nós servirmos aos bens. Você tem coisas que é para utilidade sua, não é para você colocar aquilo no seu coração. No seu coração só tem lugar para uma pessoa só, que é Deus. E por último, a grande lição de Jesus, que é fidelidade, é a marca do coração cristão. Existe uma ilustração que nos ensina didaticamente muito bem esta lição de Jesus. Conta-nos que existia um fazendeiro que tinha uma grande criação de gado. E um dia uma de suas vacas deu a cria a 2 bezerros. E esse fazendeiro ficou tão contente, ficou tão maravilhado com aquilo, que correu para sua esposa, conversando com ela, e disse: eu vou criar esses bezerros e um dia, quando eu vender, eu vou dar esse dinheiro em oferta a Deus, em gratidão a Deus por esse milagre. A esposa achou uma boa ideia e concordou com o fazendeiro. Passou o tempo, 1 mês, 1 ano, 3 anos. Um dia esse fazendeiro chega em casa muito triste, abatido, e a sua esposa pergunta: o que foi, querido? O que aconteceu? E ele responde a ela: aquele bezerro que eu havia reservado a Deus ficou doente e morreu. E não é assim várias e várias vezes na nossa vida. Aquilo que nós reservamos a Deus, aquilo que nós cultivamos com Deus, normalmente, nos embates e nas circunstâncias da vida, é o primeiro a morrer. Foi assim no caso de Caim, não é? Lá no seu relacionamento com o seu irmão
quando foi ofertar a Deus, ele traiu a Deus por causa das coisas materiais. Foi assim no caso de Esaú e Jacó, quando Esaú troca as coisas de Deus pelas coisas materiais. Foi assim no caso de Judas, que trocou Jesus pelas coisas materiais. Foi assim no caso de Ananias e Safira. E é assim na nossa vida. Jovens que trocam sua fidelidade, comunhão com Deus por causa de um relacionamento amoroso. Pessoas que trocam seu ministério que Deus colocou na sua mão por causa do dinheiro. Muitas e muitas vezes por causa de um emprego, de um carro, de um salário. A primeira coisa que morre é o nosso relacionamento com Deus. Diz Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon. Todos os nossos bens, inclusive nosso bem maior, que é a nossa vida, devem ser trazidos e depositados aos pés de Jesus. Tudo que somos, tudo que temos, deve render glória a Deus. A tua fidelidade será retribuída com a fidelidade de Deus. E isso, cá entre nós, é um grande negócio. Que Deus possa estar abençoando a sua vida pela fidelidade do teu coração, por adorar somente a Deus, por desejar, por buscar as coisas de Deus. Colocar Mamon na frente de Deus é um grande erro que sempre nos trará a uma queda fatal. Que Deus possa abençoar a sua vida, que a fidelidade de Deus possa ser ricamente abençoadora sobre você. Viva isso em nome de Jesus. Amém e amém. Foi um prazer estar com você nestes minutos em mais um programa Gotas de Vida, refletindo verdades tão profundas e essenciais a nós. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem meus endereços para contato e também onde você pode encontrar mais material para o aprofundamento do tema. Você está autorizado, desde já, a usar este material no todo ou em parte, como achar melhor. Semana que vem tem mais. E se possível, faça-me 2 favores. Compartilhe com seus contatos este vídeo e deixe sua sugestão de tema, crítica ou comentários para os próximos vídeos. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com você. Amém